Muito bem, bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria tê-los por aqui. Hoje, dia 27/6/2023, agora são 6h15. Só esperar alguns breves segundos para ver se está tudo ok aí com o vídeo, com o áudio. Por favor, já me deem um retorno assim que forem chegando, assim que forem entrando. Bom dia, Bruna, bom dia, Tchela, bom dia, Yara. Boa, vamos lá. Danilo, Tereza, boa, Natália, vamos lá. Tá ok aí pra vocês? Vídeo e áudio, tá legal? Tudo em ordem? Bom dia, Regina. Tudo em ordem? Fernanda. Legal, boa, obrigado, Angélica. Angélica tá dizendo que está tudo ok. Vamos lá, vamos levantando. Começando o nosso dia, começando essa manhã de terça-feira. Vamos para o nosso Café com Frank, a nossa dose semanal de cafeína espiritual. Cá estamos uma vez mais, quero dizer que é bom tê-los por aqui. Sempre uma alegria encontrá-los às terças-feiras, um público bem fiel. As pessoas já se programam aí para começar cedo na terça, começar já de live, começar de reflexão. A luz de Frank, aqui às terças. Bom dia, Carol. Bom dia, Gisele. Muito bem. A Aline está dizendo que é a primeira vez dela por aqui. Que bom, Aline. Seja bem-vinda. Bom tê-la por aqui. Quem mais tá chegando hoje? Quem está aqui pela primeira vez? Mande aí no chat. Disparem aviãozinho, chamem as pessoas, tá bom? Vão convidando aí os amigos, os conhecidos, os colegas aí de Instagram. Então no canto inferior direito tem um aviãozinho. Apertem o aviãozinho e disparem no direct pros amigos. Não deixem de interagir também com a live durante a live. Isso é muito importante para que a live também consiga subir, para que consiga alcançar mais pessoas. O Instagram é uma ferramenta de interação social. Então ela preza por isso, né? Ela também exige, né, para o bom êxito. Peraí. Clarinha me chamando, chorando. Acho que caiu da cama e tá à procura do pai. O Instagram também vai preconizar isso, né? Vai esperar que haja interações, né? Que haja uma relação sendo vivida dentro da virtualidade. Então interajam aí com a live, mandem coraçãozinho, disparem aviãozinho, escrevam aí no chat. Quanto mais melhor, a live sobe e alcança mais pessoas, né? É basicamente isso que acontece. Boa, grande Luiz. E aí, meu caro? Excelente. Bom, o José também dizendo que está aqui pela primeira vez. José Sátiro. Legal, José. Seja bem-vindo. Excelente. Toda semana algumas pessoas se juntam aqui a nós, do Clube Café com Frank. Tantas outras. Eles já são seguidores e alunos antigos e assíduos. Tá, bora. Bom, o que eu pensei para hoje? O que eu preparei aqui para esse nosso encontro, para essa nossa manhã de terça-feira? No livro A Vontade de Sentido, Conferências Escolhidas sobre a Logoterapia, né, que é um livro que chegou, né, há pouco tempo aqui no Brasil. Antes nós tínhamos acesso a esse livro somente no espanhol, La Voluntad de Sentido. Viktor Frankl, já num dos capítulos finais, vai falar sobre a crítica do Por Encontro. E dentro desse capítulo, a crítica do Por Encontro, ele nos traz algo muito interessante, que eu acho que cabe bem aqui para o Café com Frankl, né? Cabe bem porque não é algo extremamente teórico, muito embora nesse livro existam alguns capítulos assim, de uma densidade teórica um pouco maior, e a ideia não é trazer nada aqui muito aprofundado, muito teórico, até porque não dá tempo de explanar isso tudo, e não é a proposta do Café com Frankl, né? Vamos deixar esse aprofundamento para a galera lá da pós-graduação. Mas aqui nesse capítulo ele traz algo que me parece muito interessante e que dá para a gente tentar trazer para uma linguagem acessível a todos vocês, que é a noção, no fim das contas, de que o homem, muitas vezes, se comporta como uma máquina, né? Foi até o título que eu coloquei na chamada do Café com Frankl de hoje, né? Pare de agir como máquina. Acho que foi isso que o pessoal da equipe divulgou. Para convidá-los
para o Café com Franklin de hoje, né? E Franklin vai falar das vezes em que nós nos vemos como uma máquina, né? E que, portanto, nos comportamos como tal, nos comportamos como uma máquina. Quando ele vai dizer desse comportamento de máquina, basicamente o que ele está nos dizendo, né? Está nos dizendo sobre uma visão muito equivocada, que nasce dentro de muitas escolas de psicoterapia, que concebe o homem como uma máquina a ser consertada, uma máquina que no fim das contas busca um estado de equilíbrio, né? Como se a vida fosse isso, como se a nossa vida fosse uma busca constante, uma busca perene, uma busca neurótica por um equilíbrio. Se algo está em desajuste, nós precisamos rapidamente buscar o equilíbrio daquilo. Se algo está trazendo algum desconforto, nós precisamos a todo custo buscar voltar ao estado de conforto. No fim das contas, é uma visão mecanicista, é uma visão que desconsidera, como vai dizer Viktor Frankl, os fenômenos mais especificamente, mais propriamente humanos, né? Essa visão de que, opa, se algo não está bem, se eu estou com algum tipo de incômodo, algum desconforto, um pequeno estresse, né? Eu preciso buscar uma resposta rápida, uma resposta imediata, ainda que essa resposta não seja algo assim muito assertiva, não seja uma resposta que dependa ou esteja atrelada a uma vivência mais moral e assim por diante. Então, Viktor Frankl vai nos falar, a grosso modo, dessa busca da pessoa humana pela homeostase. Nós já trabalhamos um pouco aqui no Café com Frankl a noção de homeostase, que é uma visão bem assim psicanalítica, que nós vamos encontrar também em outras escolas, né? Mas qual que é da visão da homeostase? Eu estou tentando trazer para vocês algo que seja de fácil acesso, tá? Muito embora algumas palavras aqui sejam um pouco mais teóricas. Mas vamos lá, qual que é a visão da homeostase? É a visão de que nós estamos buscando uma espécie de nirvana, um equilíbrio, né? E que é isso que no fim das contas todos nós desejamos, e é isso no fim das contas que a pessoa humana precisa. Tá? Estou falando, claro, essa visão é muitíssimo equivocada, porque isso desconsidera os fenômenos propriamente humanos. Isso desconsidera que, no fim das contas, a pessoa humana ela precisa também de uma certa dose de tensão. Uma tensão que seja fecunda, uma tensão que a leve ao seu dever ser, que lhe ajude no seu desenvolvimento, no seu crescimento pessoal e assim por diante, enfim. E ele vai usar aqui alguns exemplos, tá? Então vamos já cair para o livro, né? Ele vai usar alguns exemplos para tentar ilustrar isso. Alguns exemplos muito interessantes, né? Por exemplo, um primeiro, que é conhecido de todos nós, que é, por exemplo, a vivência de luto, né? Então ele vai contar de uma situação na qual uma paciente corre de forma desesperada atrás de medicação, corre desesperada atrás de comprimidos tranquilizantes, como ele vai colocar aqui na obra, porque está num estado de sofrimento em decorrência de um luto. Fala, olha, tem que se tomar muito cuidado com isso, porque quando a pessoa, para tentar resolver um desconforto, uma dor inegável, uma dor real, que é o luto, apela de modo imediato, rápido para tranquilizantes, no fim das contas o que ela está fazendo é fechar os olhos para toda a realidade que está ao seu entorno. Ela está prezando, ela está dando uma ênfase em si mesma, buscando algum tipo de conforto em meio à dor, mas para fazer isso ela está fechando os olhos para toda a realidade que está ao seu entorno. Viktor Frankl vai dizer, é como se a pessoa dissesse, olha, não me importa se a pessoa, né, está viva ou não, não me importa se a realidade é esta ou aquela, não me importa se isso né, é trágico, ou ainda se isso é um convite para uma reflexão mais profunda, não me importa absolutamente nada. A única coisa que me importa é se eu estou aflito ou não. Tá? A única coisa que eu quero é resolver o meu problema.
Eu fecho os olhos para a realidade. Aí os outros que estão sofrendo e que precisam ser consolados, olha, né? Salve-se quem puder. Eu não estou bem e eu preciso de tranquilizantes. Eu não estou bem e eu preciso de medicação, né? Ah, mas você acabou de perder uma pessoa muito querida, um ente querido, um avô, um pai, uma mãe, um irmão, um grande colega. Mas será que não é interessante você se debruçar sobre essa realidade, conseguir integrar essa realidade, olhar para isso tudo de forma virtuosa, olhar para isso tudo conseguindo extrair dessa realidade algo que seja bom, algo que seja grande, vivendo esse teu processo de luto de forma adequada, de forma necessária, ter essa vivência, né, plena e profunda. Não, eu só quero resolver, né, um problema de desconforto. E o quanto antes eu resolver melhor, porque no fim das contas o que eu preciso é de um estado isento de tensões, eu preciso de um equilíbrio. Ele vai usar, por exemplo, esse exemplo do luto, né? Um outro exemplo muito interessante que ele vai usar, que já está um pouco mais distante da nossa realidade, tal como é posto aqui, mas nós encontramos em muitos métodos de pseudo-desenvolvimento humano, né? Aqui na internet, nós encontramos isso em muitos cursos, nós encontramos isso, né, em muitos processos de coach, né? Ele vai contar um caso muito interessante de uma mulher que estava passando por uma dificuldade muito grande com seu marido e eles estavam próximos a se divorciar, né? E ela estava sentindo raiva, uma certa raiva, uma certa agressividade deste homem. E ela vai procurar, né, um grupo de liderança, né, um grupo de coach que trabalha com essas questões de ordem mais emocionais, né, e assim por diante. E ela vai até, né, este grupo e se coloca dentro dessas vivências que o grupo promove. E lá nesse grupo acontece algo algo curioso, né? Eles pediram para que ela enchesse um balão, como se estivesse, né, colocando nesse balão toda a sua raiva, colocando nesse balão toda a situação que a incomoda, as lembranças desse marido e assim por diante. E depois de encher esse balão, ela deveria então furar esse balão. Pof! Depois ela foi pedido que furasse o balão para descarregar a sua raiva e agressividade. O balão, vai dizer Viktor Frankl, tomou assim o lugar do objeto originalmente intencionado da agressão, ou seja, o marido. Mas também se pode dizer que o balão tomou o lugar do sujeito de uma explosão, pois aparentemente o objeto do arranjo era menos estourar o balão do que evitar que a paciente explodisse de agressividade. Enfim, ele vai discorrer aqui, ele vai entrar em questões mais teóricas que eu não quero colocar aqui, mas enfim. Tô dizendo, olha que coisa curiosa, né? Então a mulher encheu o balão de ar como se lá estivesse colocando toda a sua agressividade, toda a sua raiva, e aí depois ela foi motivada, provocada por esse grupo para que estourasse o balão. Puf, pronto, agora, né, o problema está resolvido, tá vendo? Agora a sua agressividade, a sua raiva foi embora, junto com esse ar que se espalhou pelo mundo. Né? De forma simbólica, nós resolvemos um problema profundo, um problema sério, um problema de décadas. Viktor Frankl fala, mas que visão mais torpe, que visão mais ridícula, que visão até infantilizada. Aqui, uma vez mais, nós temos a visão do homem como uma máquina, né? Assim, o que você precisa? Você precisa de alívio de tensão. Você está incomodado? Então vamos criar uma dinâmica, por mais tosca que ela seja, por mais bobo que isso pareça, por mais infantilizada que seja a vivência dessa dinâmica, vamos criar uma dinâmica para que você, pelo menos, se perceba como alguém que agora está num processo de desestresse, de relaxamento. Nossa, que excelente, me fez tão bem isso, agora eu já não sinto mais nada, agora eu estourei o balão, agora, né, eu fui e abracei uma árvore, agora eu fui e quebrei alguns copos, agora eu fui, né, e soquei uma almofada, agora eu fui, né, e gritei bem alto aquilo que me incomodava. Agora eu estou resolvido, agora eu estou resolvida, agora está tudo bem, agora eu me sinto melhor. Eu falo, olha, peraí, nós somos pessoa humana, né? As coisas não se resolvem assim de forma tão torpe, tão ridícula.
Essa mulher não pode acreditar que ela resolveu o problema com o marido e resolveu o problema de divórcio porque ela estourou um balão. Ele vai falar, se realmente nós tivéssemos um olhar sério para com a pessoa humana, se nós realmente estivéssemos desejosos e bem dispostos de ajudar essa mulher, nós teríamos que convidá-la a ter atitudes que são atitudes realmente humanas. Viktor Frankl vai falar, né? Como seria se ela fizesse o uso da faculdade humana? O uso dessa faculdade humana que pode ajudá-la a transformar o sofrimento em realização. O que seria se nós, de fato, pudéssemos ver essa paciente como alguém capaz de transformar uma tragédia em triunfo e encarar a situação e entender o que de melhor só ela pode fazer na situação? Como seria se a mulher em processo de divórcio fizesse uso da sua faculdade, por exemplo, de encarar a partir desse plano mais humano o seu casamento fracassado? Não cedendo à raiva, mas reconciliando-se com o seu marido, se possível. Ou, se não, ao menos reconciliando-se com o seu destino. O destino de uma mulher divorciada. Ou seja, nós precisamos olhar a pessoa humana como ela é. A partir das faculdades, das capacidades que ela tem, que ela traz. Nós precisamos nos olhar com uma certa seriedade, entende? Eu não vou resolver os problemas da minha vida, como no primeiro caso, tomando indiscriminadamente medicação. Eu não vou resolver os problemas da minha vida me anestesiando e tentando tranquilizar ou anestesiar a minha consciência a partir de alguns fármacos. Eu não vou resolver os problemas da minha vida enchendo e estourando o balão, como se agora toda a minha raiva também estivesse se dissipando como o ar que se espalha por essa sala. Olha, vamos ser muito sinceros, nós somos pessoa humana, nós podemos fazer coisas que são realmente boas, valorosas, grandes, cheias de sentido. Mas que pena, né? Um grupo que se propõe a ajudar as pessoas a criar uma dinâmica tão ridícula como essa. E cria-se uma narrativa que faz com que a pessoa, no caso aqui essa paciente, de fato acredite que ela resolveu o problema dela. E esse problema não está resolvido. Ela está anestesiada, ela está contando uma mentira para ela mesma, ela está tentando criar uma narrativa e habitar dentro dessa narrativa, que é uma narrativa, no fim das contas, falaciosa. Estourar um balão, minha filha, não resolveu nada. O que vai resolver é você encarar o teu destino, encarar a tua realidade. O que vai resolver é você sentar com esse homem e conversar com ele. Se for possível, perdoá-lo. Se tiver por onde agir com força, com temperança, com fortaleza, com prudência, para reconciliar-se com ele. Se não tiver por onde fazer essa reconciliação, pelo menos reconciliar-se com a sua história. De uma forma ou de outra, é sempre possível fazer algo mais do que apenas se preocupar em ventilar, vai dizer Viktor Frankl, sua agressividade, como no caso, né, da dinâmica do balão. Ele vai continuar dizendo, ela tomaria o seu destino nas mãos e assim gritaria como um ser humano, não como uma máquina. E assim agiria como tal, agiria como um ser humano. Olha que interessante. E assim ela agiria como um ser humano e não como uma máquina. Porque ela seria capaz de transformar tragédias externas em triunfos internos. E é isso, né, senhoras e senhores? Nós sempre podemos agir como um ser humano. Ele vai trazer aqui um outro caso muito interessante. Eu termino com esse terceiro caso também. Que é de um paciente que deseja superar o seu sentimento de inferioridade, né? Bom, vamos lá. Como se resolve o problema de inferioridade? Porque assim, muitas vezes não é que nós somos levados a conceber a nossa vida como uma vida inferior. Não é uma questão mental, não é uma questão de uma construção narrativa.
É que muitas vezes nós somos inferior mesmo, entendeu? Aí eu tenho complexo de inferioridade. Olha, não é que eu tenho complexo de inferioridade. É que de fato eu sou inferior, inferior a muitas pessoas. É que de fato eu ainda não consegui desenvolver as minhas potências. É que eu vivo num mundo em que existem pessoas que são mais dedicadas, mais atentas, mais talentosas, talentos tanto adquiridos quanto talentos inatos, enfim. Não é que eu tenho um complexo de inferioridade muitas vezes, é que eu sou inferior mesmo, entendeu? Tá bem? É igual, eu me lembro de um caso muito interessante que o Rafael Eliano Cifuentes relata de um rapaz, um jovem que chegou para ele e falou assim: olha, eu não sei o que eu faço, né? Minha vida está empacada, eu estou cheio de problemas, porque eu tenho um complexo muito grande. Né? Qual que é o seu complexo? Eu tenho um complexo de baixinho. Como assim complexo de baixinho? Como assim complexo de baixinho? Não, é perante as outras pessoas eu me sinto muito baixo. Bom, meu jovem, você vai me desculpar, não é que você tem complexo de baixinho, é que você é baixinho mesmo. Olha o teu tamanho. Para um homem você é baixo. Que mané complexo? Você é baixo, encare a realidade. Não diga que você tem complexo de baixinho, diga assim, olha, eu sou baixo. Isto posto, o que eu posso fazer? Isto posto, como eu posso me posicionar no mundo? Isto posto, como eu posso viver num mundo em que boa parte das pessoas e praticamente todos os meus amigos são maiores do que eu? Pronto, não é complexo de baixinho, você é baixo mesmo. Não é complexo de inferioridade, é que muitas vezes nós somos inferiores. Porque nos dedicamos menos, porque tivemos menos oportunidades, porque somos mais preguiçosos, porque não levamos a sério a nossa vida. Por exemplo, o Viktor Frankl vai falar como que se supera esse sentimento de inferioridade. Como se supera esse sentimento de inferioridade? Não é criando uma dinâmica. Ah, não, vamos fazer uma dinâmica aqui para que agora você se sinta forte, poderoso, valente. Vamos criar uma dinâmica para que você possa perceber toda a força que há em você, né? Como se cura esse sentimento de inferioridade? Trabalhando, realizando bem o seu trabalho, cumprindo as suas obrigações sociais. Vou ler aqui o que diz o Viktor Frankl, né? Se o paciente deseja superar o sentimento de inferioridade, ele precisa fazê-lo com desvio, ou seja, realizar seu trabalho profissional e cumprir suas obrigações sociais nas horas vagas, apesar do sentimento de inferioridade. Ele precisa levar sua vida adiante, deixando para trás os seus sentimentos de inferioridade. Ele deve primeiramente ignorá-los. O ataque frontal os deixa em foco e os mantém vivos. Se os deixar de lado, eles serão mais cedo ou mais tarde condenados à atrofia. Ou seja, vamos extrair aqui o que para essa live é interessante nessa colocação de Frankl. Como se resolve um sentimento de inferioridade? Sendo menos inferior. E como você vai se tornando menos inferior? Se tornando uma pessoa mais dedicada, mais bem disposta, querendo ajudar os outros, cumprindo os teus trabalhos apesar dos pesares, apesar das dificuldades. E aí você vai ficando menos inferior no campo profissional, menos inferior no campo material, menos inferior enquanto alguém que agora vive uma vida propriamente humana. Tá? Então tomemos muito cuidado, porque muitas vezes a gente busca um caminho rápido, um caminho fácil, que é um caminho que nos desumaniza, que é um caminho que nos leva a nos ver como uma máquina. Ah não, então se eu mandar uma informação diferente, pode ser que eu resolva todo o problema do sistema. Não é mandar uma informação diferente. Pouco importa a informação que você manda ou deixa de mandar. O que importa são as atitudes que você tem. E as atitudes que você deve ter não são quaisquer atitudes, senão atitudes de uma pessoa realmente humana, que realiza atos humanos, de entrega, de doação, de serviço, de amor, de disponibilidade, de amabilidade, de perseverança, de constância. Né? É sempre um caminho um pouco mais difícil. É um caminho muito mais custoso, é muito mais fácil você achar que estourando um balão numa dinâmica como essa, você resolve todo o problema, né, de uma década de um casamento, né? É muito mais fácil achar, não, realmente, olha, me parece muito mais convidativo, muito mais interessante estourar um balão e julgar que ao estourar o balão eu resolvi um problema, né, de toda uma década de infidelidade, de falta de criatividade, de falta de amor dentro de um casamento. Só que
A realidade não é essa, né? A realidade é que você não vai resolver problema algum. Você vai gerar outros problemas, você vai criar neuroses, você vai começar a viver assim a vida de um autômato e não a vida de uma pessoa autônoma, livre, responsável, bem disposta. Né? É muito mais fácil se encher de medicação para resolver alguns problemas que, sabe, que são realmente duros, difíceis de serem encarados, como por exemplo o luto. Só que quando passa o efeito do tranquilizante, quando passa o efeito da medicação, teu problema continua lá. E você precisa resolvê-lo. Ainda aqui. Ainda nessa vida. É muito mais fácil acreditar que, né, uma boa ideia, uma boa dinâmica vai matar todo o meu sentimento de inferioridade. Só que não mata, você continua sendo inferior. A sua inferioridade se resolve com muito trabalho, com perseverança e constância. Nós não somos máquinas, tá bem, senhoras e senhores? O caminho da pessoa humana é um caminho mais exigente. E é mais exigente porque nós somos capazes de nos tornar algo muito maior. É mais exigente porque também aquilo que nós conseguimos colher é muito maior. A plantação ela é difícil porque a colheita ela tem tudo também para ser muito farta. Tenhamos isso muito claro. Tudo bem, senhoras e senhores, vamos lá. Agora já são, deixa eu ver quanto tempo de live aqui, ó, pronto, né? 26 minutos, a ideia é que fiquemos aí na casa dos 25, 30 minutos, não passemos disso, né? Preciso também aqui me organizar para levar a molecada para a escola, já estão prontos, já tomaram um cafezinho da manhã delas, correr, levá-los para a escola. Quero dizer que é uma alegria tê-los por aqui, obrigado pela participação, pela presença de todos vocês. Printem essa tela, botem lá nos teus stories, leve isso tudo adiante, convide mais e mais pessoas para participar desses nossos encontros. É isso aí, o Kevin chegou, a live acabou. Vocês perceberam, né? Assim que ele entrou, eu ia ficar mais um pouquinho, mais uns 5 minutos aqui com vocês, mas quando o Kevin entrou, eu falei, deixa quieto. Né? Eu mandei uma mensagem para ele ontem no WhatsApp, ele nem me respondeu, falou, desculpa, eu tô cheio de coisa, então a relação tá abalada, Kevin. Bom, printem essa tela, levem isso tudo adiante, tá? Publiquem lá nos stories de vocês, na medida do possível eu replico também por aqui. E depois, por favor, escrevam. Eu vou colocar, é claro, essa live lá no feed. Depois escrevam o que vocês acharam, tá bem? As reflexões que vocês fizeram a partir desse tema, o que vocês trazem para a vida de vocês. Deixe lá um comentário dizendo como que vocês viveram isso tudo, tá? Como que foi essa reflexão, essa live para vocês. Senhoras e senhores, uma alegria tê-los por aqui. Tenham todos um bom dia, uma boa terça-feira. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.